Boa tarde, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha, gente, hoje eu não fiz nada, hoje foi o dia realmente de manter a paciência, né? Já no período ali da manhã, a partir das 10h30, já tinha esses indicadores, né, que estavam com a maior expectativa, né, que é os dados ali dos Estados Unidos. Vou pegar aqui para a gente fazer um estudo bem rápido, né, porque eu acabei nem fazendo nenhuma operação, mas só para a gente estudar e ver como é importante, né? Então, um indicador que estavam muito de olho, que poderia causar um grande impacto, era esse daqui, tá vendo, ó? Que era o ganho médio por hora trabalhada. Esse indicador também ele tem um grande potencial ali, o pessoal estava com muita expectativa para saber como é que ia ficar isso. E aí, nesse caso, tá vendo? Ele veio um pouquinho abaixo. Então, né, deu uma desacelerada ali, essa questão do ganho, mas não é muito positivo, né? Beleza. Aí o próximo é o payroll, tá aqui, né? Payroll, eu nem sei como é que fala, gente. Tá aqui. Enfim, ele já, olha só, veio acima, tá vendo? Ele veio bem acima, então isso é positivo, né? Isso aqui foi atualizado, que aqui, ó, era um outro valor, eles atualizaram depois. Então, de 198, ele veio 275, veio acima do esperado, isso é bom, né? E essa questão do ganho aqui, ó, veio inferior, né? Beleza. E aí o terceiro também que estavam com bastante assim de olho era esse daqui, a taxa de desemprego, né? Reparem que os três aqui, gente, ó, marcar aqui, reparem que esses três, eles têm um impacto muito forte, né? Isso daí tende a dar essa movimentada, a chacoalhada ali no preço na hora que é divulgado, né? Até aí, beleza. Aí, essa questão aqui da taxa de desemprego também, tá vendo? Ó, veio acima. Nesse caso aqui, esse indicador, né? Se ele vem acima, é bom, né? Que mostra ali indica, na verdade, se ele vem acima é ruim, porque indica uma fraqueza ali no mercado de trabalho, né? Se ele vem abaixo é mais positivo. Então, nesse caso, tá vendo? Como ele veio acima, é ruim, né? Então, mostra ali que teve esse aumento na taxa de desemprego, não é bom. Então, é por isso que a gente costuma ver ele assim, tá vendo? Ele vem acima, né? O número vem acima, porém ele vem vermelho, né? Então, veio acima, é ruim. Então, reparem que a gente teve praticamente ali, né, uma notícia ali um pouco ruim, uma boa e essa outra ruim. Isso daí, né, a gente vê bem assim, de uma forma rápida e simples, a gente vê isso refletido aqui no dólar, né? Colocar no limpo. Olha só a barra, né? Que a barra que se formou quando saiu essas notícias com esse nível ali, né? De indicador, metade ruim, metade bom, basicamente isso. Então, olha só, ele deu uma chacoalhada no mercado, mas ele ficou assim, ó, tá vendo? Ao mesmo tempo que ele foi para cima, ele já voltou e fechou ali no meio. Então, a gente já consegue ver claramente uma indecisão ali no dólar. E aí, no mini índice, ficou dessa forma aqui, ó. Ele deu essa subida que tá no. Vou colocar nos 5 minutos também, pra gente olhar. Tá vendo aqui, ó? 10h30. Foi essa barra aqui. Deu uma chacoalhada no índice também. E aí, a minha visão era a seguinte: eu estava com a expectativa de fazer uma venda no índice ou então possivelmente comprar o dólar. Tive a paciência, né? Fiquei esperando o dado sair, tudo mostrar ali. Quando eu vi que o dado saiu meio a meio, eu falei, opa, fiquei assim, eu falei, não, peraí, isso vai ficar meio estranho. Aí o que que eu fiz? Não fiz nada, né? Fiquei, o melhor cenário é não fazer nada. Fiquei observando. E aí, o que surpreende, assim, que chama atenção é o índice, de novo, né? Então, reparem, gente, aqui em cima. A gente olha os possíveis pontos para se pensar em venda no índice, a gente tem bastante ideia, né? Ó, os pontos minério de ferro, Brent, né, os petróleos aqui, ó, commodities em queda. Veja que está tudo muito em queda. E aí o que chama atenção, né? Vou marcar aqui para vocês. Olha o DI, gente. Positivo. E aqui ele chegou a bater até mais ou menos uns 80 e poucos por cento. Eu até achei que ele fosse estressar mesmo, chegar a 1%. Mas aí ele chegou, olha só, e aí a gente pensa o quê? Bom, o juros está para cima, né? Beleza. É bolsa para baixo, mas e aí? Né? Ela está retomando ali, ela está conseguindo voltar, né? O Ibov. E aí a gente teve essa questão bem importante também da Petro, né? A Petrobras, ela lançou, fez, né? Divulgou o balanço, um dos balanços lá, e não veio muito bom, né? Então tá aqui a Petro, ó, não veio muito bom. E acho que vocês viram que ela demorou até para abrir, né? As outras ações abrindo, ela ainda ficou um tempo ali em leilão, porque já estava meio que previsto que ia vir ruim. E aí também ela divulgou essa questão do pagamento de dividendos, né? Então eles anunciaram que não iam pagar aquele valor que todo mundo geralmente recebia e gostava.
né? Ela é uma das maiores assim ações da empresa ali que paga bastante dividendo. E aí ela reduziu, se eu não me engano, eu vi uma matéria ali, parece que foi para 50 centavos, algo assim, se eu não me engano, né? E aí, olha só, o pessoal não gostou muito, então isso daí tende a dar aquela desequilibrada no índice. E aí não deu outra, né? Então, na hora que abriu, que ela apareceu aqui, isso aqui já bateu logo 11, estava 11% negativo. Então, aqui a gente já consegue ver isso, né? Ó, claramente esse gap aqui no índice, né? A Petro realmente puxou. E aí o que acontece? Quando a gente vê, né, a questão dos players aqui, tem uma galera posicionada, tá vendo? Aqui na ponta compradora, a vendedora XP tá na ponta contrária, né, na parte da venda. Realmente, ele tá mostrando ali até um movimento de alta, tá bem assim, digamos, tá bem dividido, né? O pessoal da compra aqui, ó, o pessoal da venda. Só que assim, com todo esse cenário indicando uma venda, chega a ser estranho ver o índice subindo, inclusive com esses juros positivos. Nessa tabelinha aqui do lado, gente, é só um indicador que eu coloquei de para correlacionar, né, os ativos. Então eu coloquei todos os DIs, né? E aí vocês reparem que aqui ele está lateral. Por mais que ele está positivo aqui, no indicador aqui a gente consegue ver que ele está um pouco mais lateral, tá vendo? Essas linhas coloridas aqui de cima, ó, são os DIs, tá? O mesmo desse aqui, o mesmo dessa tabelinha minha aqui, só que a diferença é que aqui eles estão em gráfico de linhas. E essa linha pretinha aqui é o índice. Então, dá para perceber, tá vendo? Por mais que aqui tá muito positivo, aqui a gente vê ele um pouco lateral. Isso é um movimento um pouco atípico. É aquele tipo de situação que eu já comentei com vocês que às vezes a correlação ela não funciona. Às vezes quando sai dados lá do Copom, questões de Selic, essas coisas todas aí, acontece isso, né? Então, olha só que coisa, gente. Pro meu operacional, né, pela forma que eu estou operando, não tinha muito o que fazer. E tudo meio que indicava uma venda pro dólar. Então, deu uma puxada ali no dólar. Na verdade, uma venda no dólar não, uma compra pro dólar, né, uma puxada no Ibov. E aí o dólar realmente, tá vendo? Tem alguns setores aqui em alta, tudo, e o dólar também ficou horrível, né? Ele até deu uma boa subida aqui, chegou a bater o 5, né? Chegou a bater aqui, ó, R$ 5 lá, mas já voltou, já devolveu. E aí, se a gente for analisar, né, gente, todo um contexto assim, o índice, ele tá, o Brasil, né, vamos dizer assim, o Brasil, ele tá indo contra o mundo, ele tá indo contra tudo e todos. Vocês já perceberam que às vezes saem umas notícias que é para as bolsas cair, ele sobe, saem umas notícias que é para subir, ele cai, tá uma coisa meio complicada. E isso a gente pôde presenciar ontem. Né? Então, olha só o dia de ontem. Eu fiz uma venda aqui, eu só não gravei o vídeo, mas eu postei lá no Shorts. Eu fiz uma venda aqui, ó, no mini índice. Reparem só aqui, quer ver? Ó, vamos fazer um estudo, né? Inclusive, gente, eu já coloquei esse indicador aqui para ver se ele me ajuda para que eu consiga antecipar um pouco essa movimentação dos DIs, né? Que eu andei percebendo um leve atraso aqui nas tabelas e às vezes o DI, né, a curva de juros, ela meio que já virou e o DI ainda não virou. Então, inclusive, esse foi um dos motivos por eu ter vendido mais aqui embaixo. Eu já estava com uma expectativa de venda no dia de ontem, só que os DIs não viravam, então bateu o quê? Aquela insegurança, que nem eu falei, a gente só clica quando a gente tem confiança do que a gente está fazendo. E aí eu fiquei um pouco esperando, acabei vendendo aqui embaixo, ó, no rompimento dessa barrinha verde aqui, né? E aí peguei esse movimentinho aqui de queda, só que aquela história, aquela sensação de, nossa, vendi atrasado, perdi né, a melhor parte do movimento que foi aqui em cima e tal. Então eu coloquei o indicador, mas aí se vocês olharem pelo indicador, ele vai mostrando, tá vendo? Esse aqui é o dia de ontem. A gente vê os DI subindo e o índice descendo, né? Nessa hora que as linhas começam se ajustar e subir, né? Mostrando que a curva tá abrindo, tá subindo ali no caso, os DIs eles ainda não tinham mudado de cor, então eu fiquei esperando, porque eu ainda não estava usando essa ferramenta. Aí eu coloquei ela aqui para a gente ver se ajuda, né? Se dá uma auxiliada. Mas de primeiro momento, ó, fiz a marcação, a questão da planilha, tá vendo? Coloquei máxima, mínima, ele já abriu aqui embaixo. Quando ele abre muito assim, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, né? De uma certa forma, ele até vem para, né? Meio que tá voltando para buscar o justo, talvez. Hoje é um dia assim que não tem muita correlação. Quando tem indicadores muito fortes assim, né? Principalmente nos Estados Unidos, o negócio fica complicado. E eu venho estudando bastante, né? Comentei com vocês, então eu tô mantendo bastante a paciência, bastante cautela, né? Para operar nesses dias, porque realmente é difícil, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente entrega tudo que foi, né, conquistando, assim, tem que tomar bastante cuidado. E aí, olha só, tá vendo? Tudo indicando ali uma possível compra no dólar,
né? Esses setores daqui, ó, o Nasdaq estava bem positivo, né? Tava tudo certo, assim, para uma compra no dólar e uma queda no índice. E aí ele ficou desse jeito. Realmente ele abriu em queda, mas foi mais por causa dessa puxada aí da Petro, né? E aí, se a gente dá uma olhada aqui, os setores, o bancário, né? Alguns bancos, na verdade, eles estão dando uma puxada no índice para cima, né? Tem o setor aqui, ó, de BDR está em alta, tem alguns setores aqui que estão mais positivos. E aí deu essa puxada. E aí, né, falando sobre essa questão de não ter correlação, no dia de ontem, deu essa queda aqui, teve o discurso da Lagarde, que tem a ver lá com a questão, a parte da Europa, né? Então, quando ela deu esse discurso, foi falando, isso foi ficando muito positivo para as bolsas, né, da Europa. Então, quando a gente olhava aqui, ó, nessa tabelinha, a gente via esse aqui, ó, o Eurostoxx estava mais de 1%. Todos os outros aqui, França, tudo eles, né, o setor lá da Europa, Alemanha, tudo, Espanha, eles estavam aqui, ó, todos verdes, todo positivo. Então, assim, foi muito positivo para as bolsas. E aí a gente esperava o quê? Que o índice, pelo menos, né, pegasse uma carona com a galera e subisse também. E aí o índice foi contra meio que todo mundo. Foi uma coisa, assim, bem, né, tanto que eu fui assistir, procurar alguns vídeos, pessoal falando, muita gente não vendeu porque não acreditava mesmo nessa, sabe, o índice indo contra. Então tem que tomar cuidado, gente. O índice ele tá bem complicado, viu? É, a gente tem que olhar com bastante atenção dentro do nosso operacional, né, da forma que a gente opera. Se deu a oportunidade, ótimo. Se não deu, não vamos ficar insistindo, né? O conselho que eu dou para vocês, não vamos parar de insistir no que não está claro para a gente, para evitar esses stops. Então, olha aqui que eu nem coloquei a senha, gente. Tá vendo aqui, ó? Eu, na verdade, eu tinha colocado, né? Vi que não ia dar em nada, deu meio-dia, eu já tirei a senha, tá vendo? Eu nem deixo senha para evitar, gente, aquela agonia de, ai, vou clicar, será que tá virando, será que tá subindo, tá descendo? Eu já evito, tá vendo? Ó, deixei até sem senha, porque senão não tem como não. E aí, tá vendo? Ó, não fiz nada, zerada aqui, tranquila, só fiquei observando mesmo e me chama atenção, né? A gente vê os juros realmente positivos olhando pela tabela, né? Ó. De fato, se a gente vê, né? Se a gente olhar aqui na tabelinha, a gente consegue sim ver esse juros positivo aqui. E aqui mostra, né? A contabilidade de todos ali tá 0,60, né? De alta. Só que se a gente dá uma olhadinha na tabela aqui, né? Olhando os DIs, eu não coloquei todos, tá vendo? Eu coloquei do 26 ao 29. Aí eu vou testando, né? Se for necessário, eu coloco outros ou tiro alguns, aí eu vou vendo. Mas por enquanto, tá vendo que a gente vê o DI assim? E isso é muito estranho, né? Porque realmente a gente vê que não tem correlação. Então a gente consegue ver o índice subindo, né? O gráfico do índice, tá vendo? Ó, subindo aqui e os DIs eles estão dentro de um caixote. É bem estranho, é bem estranho. Então, por não ter a correlação, a gente vê que faltam informações. Eu não ia ter confiança, sabe, gente, para comprar aqui, ó, nessa região. Se eu tô vendo que os números aqui estão me mostrando uma outra coisa, é meio complicado. E aí o mercado, ele realmente, né? Ele pega e faz o movimento que ele quer e às vezes a correlação não funciona, então tem que tomar bastante cuidado. E o dólar também, né? Me surpreende esse movimento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado tudo certo para vocês no dia de hoje, que foi uma sexta bombástica, né? E é isso, a gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus.